A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Josué, no capítulo 6. A gente vai saltar alguns versos sentados mesmo. A gente vai ler alguns trechos desse capítulo, é uma história um pouco longa, então a gente vai pegar trechos para contextualizar o que a gente vai discutir nesta noite. Josué capítulo 6, começamos no versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vamos lá para o versículo 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Vamos agora para o capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 11. Israel pecou e violou a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor, diante da Tua presença, para Te cultuar, para Te adorar, para louvar o Teu nome, Senhor, mas também para aprender mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, vem falar aos nossos corações, Pai. Vem se fazer presente nesta noite, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, não palavras de homens, não sabedoria humana, Senhor, mas tão somente a Tua revelação, a Tua palavra que enche e transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema que a gente vai trabalhar nesta noite é: o que estamos guardando em nossas casas? Que valores temos armazenado em nossa vida? E eu começo fazendo uma pergunta que talvez muitos vai fazer lembrar de algum momento. Eu pergunto: você já se mudou? Já mudou de casa? Deu trabalho? Dá muito trabalho se mudar, né? Porque a gente tem muita coisa para tirar, muita coisa para guardar, para levar. Eu morava num apartamento bem pequenininho, tinha 50 metros quadrados. E a gente, quando se mudou, foi 3 dias tirando coisa de dentro. Saía coisa até do buraco da tomada, de onde saiu tanta coisa. Mas a gente tem muita coisa em casa, né? Mesmo quando não tem muito espaço. Mas você abre uma gaveta e vai nascendo coisa dali de dentro, né? Então, às vezes a gente só percebe o que guarda em casa quando a gente começa a mexer, quando a gente começa a catucar. E é justamente isso que eu quero estimular os irmãos nesta noite, a fazer essa mexida, a ver o que é que está guardado, que a gente possa abrir gavetas e armários e ver o que é que está dentro da nossa casa. Vai que era cenográfico, né? Eu estou se vendo nos palácios da Babilônia aqui, tá? Muito bem. Então, irmãos, a gente vê aqui nessa história alguém que guardou em casa o que não deveria.
Alguém que deixou dentro de casa, escondido, debaixo do tapete, onde ele podia nem ver mais, nem lembrar mais, mas ele guardou coisas que não devia. E quando a gente começar a catucar nos nossos armários, talvez a gente encontre coisas que não devesse. E dentro da história de Acã, eu queria que a gente tirasse 4 aplicações para a nossa vida. 4 coisas que a gente pode aplicar diretamente nas nossas casas e na nossa família. Talvez a gente mencione alguma coisa, toque em algumas questões que você talvez discorde. Tudo bem, fica à vontade. Mas dê uma chance para ouvir a palavra de Deus. Dê uma chance para se deixar incomodar. Sabe quando a gente abre os armários, às vezes sai barata de dentro. E mostra a sujeira. E mostra coisas que a gente não queria ver. Então talvez incomode. Mas se deixe incomodar pela palavra de Deus. A primeira aplicação que a gente vê na história de Acã e de Josué é a seguinte: não cobice os valores deste mundo, porque ele já foi condenado para a destruição. Nós podemos fazer algumas analogias entre essa história de Israel e as nossas vidas. O que a gente sabe, já contextualizando nesse momento histórico, a gente sabe que Israel já havia passado 40 anos peregrinando no deserto, já havia vivenciado muita coisa e agora ele estava às portas da Terra Prometida. Ele estava quase entrando na Terra Prometida, já tinha cruzado o Jordão, mas ainda faltavam alguns obstáculos. Faltava atravessar uma cidade fortificada, poderosa, cercada, murada, que era a cidade de Jericó. Mas eles tinham que atravessar a cidade de Jericó para entrar na Terra Prometida. Mas a cidade de Jericó estava condenada à destruição. Eles só tinham que passar por Jericó, eles só tinham que atravessar aquele obstáculo e entrar na Terra Prometida. Nós também estamos caminhando para uma Terra Prometida. Nós estamos caminhando para Canaã espiritual, nós estamos caminhando para a eternidade, mas temos que transpor um obstáculo, nós temos que passar por esse mundo, nós temos que atravessar esse mundo para chegar na cidade santa celestial. Mas assim como Israel, eles deveriam atravessar a cidade sem levar nada dela. Deus havia dado essa orientação explícita ao povo. Foi uma ordem direta, lá no versículo 17 do capítulo 6. A cidade está condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem na casa dela, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-os vós condenado, não as tomeis. Assim vos torneis malditos, o arraial de Israel, e os confundais. Deus deu uma ordem explícita. Vocês vão passar pela terra de Jericó, mas vocês não vão tirar nada de lá. Era um costume na época, os soldados, quando venciam uma batalha, levavam para casa os espólios. Levavam bens, levavam tesouros, levavam as riquezas da cidade. Mas Deus havia orientado explicitamente o povo a não levar nada. Da mesma forma, quando nós passamos por este mundo, na direção da Terra Prometida, nós não podemos levar nada deste mundo. Não podemos guardar conosco seus valores, seus princípios. Nós devemos apenas passar, porque esse não é o nosso lar permanente. Esse sempre foi um desafio para o povo de Deus. Estar aqui, mas não ser daqui. Quando Israel foi entrar na Terra Prometida, Deus disse claramente em Deuteronômio 18: não pratique as coisas deste povo, ou vocês serão condenados como eles foram. Jesus, orando lá em João, a oração sacerdotal, ele diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, mas não podemos ser absorvidos pelo mal deste mundo. Ele pede justamente que nós estejamos, mas não sejamos deste mundo. Então, o princípio que a gente pode destacar é não assimilar os valores e as filosofias deste mundo, porque este mundo já foi condenado, a sua destruição está certa, e absorver os seus valores nos levará à destruição. Então, assim como Deus ordenou a Josué que não
levassem nada da terra, a gente pode aplicar isso na nossa vida. Mesmo que nós estejamos aqui, nós estamos de passagem. Não podemos guardar para nós as coisas desse mundo. Não podemos tomá-las como valores. Nós precisamos deixar tudo e seguir na direção da terra prometida. Se nos apegarmos às coisas desse mundo, vamos olhar para trás, como fez a esposa de Ló, né? Que o seu apego a fez olhar para trás. Tem muita gente olhando para trás, né? Se apegando às coisas desse mundo. Então, a nossa primeira aplicação é: não cobice os valores deste mundo, porque ele já foi condenado para a destruição. Era uma tentação muito grande para os soldados, né? Venceram a batalha e ficavam lá olhando aqueles tesouros todos à mão, era só chegar e pegar. Não tinha que pedir nada a ninguém, eles venceram. Mas mesmo assim, eles teriam que deixar tudo lá e apenas seguir seu caminho. A segunda aplicação que a gente pode fazer, nessa eu vou me deter um pouco mais, porque a gente precisa ponderar em alguns pontos e alguns exemplos práticos. A gente vê, lá no finalzinho da história, a gente não lê esses versículos, vamos ler agora, no versículo 19 do capítulo 7. A gente vê o que aconteceu. Ainda em Josué, deixa sua Bíblia aberta, a gente vai passear por esse texto. Josué, capítulo 7, versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. De longe eu não enxergo. Disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Veja que Deus havia ordenado que eles não tomassem nada da terra. E o que foi que Acã fez? Acã pegou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 200 ciclos. Ele pegou esse tesouro, levou para a sua tenda, cavou um buraco, escondeu aquilo e cobriu, ninguém estava vendo. O que me chama a atenção é que ele tinha a terra inteira ao seu dispor. Ele podia ter roubado 200 camelos, um monte de cavalo, tesouros, riquezas, vasos de ouro, sei lá que tipo de riqueza que tinha lá em Jericó, mas certamente tinha, porque era uma cidade grande. Ele podia ter levado muita coisa para casa, porque estava tudo à disposição dele. Mas ele só levou o que cabia numa bolsinha pequena. Ouro é pesado, prata é pesado. Para você ter um peso de 200 ciclos é uma porçãozinha, é um moinho, como se diz, né? É um moinho de prata, um moinho de ouro e uma capa que você dobra bem enroladinha, bota debaixo do braço e leva. E ninguém fica vendo, ninguém fica sabendo. Porque se ele saísse da cidade levando 50 camelos, aí ia chamar atenção, né? Verdade seja dita, ia chamar atenção. Ele podia ter feito isso, mas ele não queria chamar atenção, ele fez isso às escondidas. Então ele pegou apenas o que deu para esconder debaixo do braço e foi para casa. O que me chama a atenção é que ele foi justamente nas coisas pequenas, naquilo que ninguém vê, que Acã se perdeu. Foi naquilo que não dava a perceber, aquilo que não dava para ver, estava ali escondidinho debaixo do braço, ele levou para casa e ninguém viu. Quando a gente fala em pecado, dentro da igreja principalmente, o que vem à mente? Grandes pecados. Né? Vem à mente é isso: roubar, matar, adulterar, prostituir, usar drogas. É o kit. Né? Então, coisas grandes. Só que essas coisas grandes chamam a atenção. Essas coisas grandes, é difícil ninguém ver e sair falando: ó, fulano, né, traiu o marido, traiu a esposa, está adulterando. Isso todo mundo vê. São coisas que chamam a atenção.
É como andar na rua com 50 camelos, né? Arrastando 50 camelos. Acontece que normalmente a gente vigia nessas coisas. E não é nem por santidade, às vezes é para evitar os olhares dos outros mesmo. Mas a gente vigia nessas coisas. É nas coisas pequenas que está o perigo. É nas coisas que a gente esconde dentro do nosso coração que é o verdadeiro perigo. É aquelas coisas que ninguém vê e às vezes nem a gente percebe que está fazendo errado, né? Então, é justamente nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção. São aquelas coisas pequenas que cabem no coração e que ninguém vê, são as que mais devemos vigiar, porque às vezes nem a gente percebe. E é sobre isso que eu queria me focar mais nesta noite. Nos valores, nos princípios. Porque o pecado, para se tornar real, o mal, para se tornar real, primeiro ele é uma sementinha. Primeiro ele nasce de uma ideia. Acã, provavelmente, antes de meter a mão na capa babilônica e na barra de ouro, ele provavelmente apenas cobiçou. E da cobiça virou pecado. Então a gente precisa vigiar naquilo que está dentro do nosso coração. E o que eu percebo, e às vezes eu percebo as coisas, né? Tem coisa que eu queria não perceber, mas eu percebo. Observa as coisas e às vezes algumas coisas incomodam a gente. E eu tenho percebido que algumas coisas não têm sido suficientemente discutidas. Mas está acontecendo. Tem entrado dentro das famílias, tem entrado dentro das casas. E é principalmente aquilo que diz respeito a valores, princípios do mundo que estão entrando dentro da nossa casa. Princípios do mundo que estão entrando dentro da nossa família e que está sendo escondido debaixo do tapete. Porque a gente não está prestando atenção suficiente no que a gente tem pensado e no que a gente tem assimilado. E muitas vezes a gente tem agido como o mundo age, pensado como o mundo pensa e trazido para dentro de casa princípios e valores do mundo que desagradam a Deus. Coisas pequenas, mas que a gente vai ver que pode trazer sérias consequências na nossa vida. Vamos refletir sobre algumas delas. O mundo ensina que nós, mulheres, devemos lutar pelo nosso espaço, por nossos direitos, pela igualdade e que temos que trabalhar fora, ganhar dinheiro e ser bem-sucedidas. O mundo ensina isso. Mas o que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que devemos ser sábias e edificar nossa própria casa. É isso que a Bíblia ensina. Mas o mundo impõe e incute nas nossas mentes que nós devemos ganhar nosso espaço no mundo. E cada vez que a gente ganha um espaço no mundo, a gente deixa um espaço na casa. A gente deixa um espaço vazio, porque ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, é o que diz a física. Então, se você está lá, é porque você não está aqui. O que nós temos observado são mães ausentes. E eu não digo aqui que você não deva trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ajudar em casa. Mas eu digo que nós temos a responsabilidade de criar e educar nossos filhos. Eu digo que Deus nos deu a responsabilidade de ensiná-los, sobretudo no caminho do Senhor. E que educar não é fácil. Se você está achando fácil educar, é porque alguma coisa você está fazendo errado. Não é fácil. É difícil, requer sacrifício, requer paciência, requer tempo. Não é uma coisa que você faz entre 5 e 6 da tarde. É uma coisa que você faz com persistência constante e diária. Então não é a questão de você trabalhar ou não trabalhar. A questão é que se seu filho passa 5, 6, 7 horas numa creche ou na casa dos avós, você não está cumprindo com a ordenança de Deus para a sua vida. Você não está cumprindo com o papel que Deus lhe deu. Porque o papel de educar é da mãe, não é da avó. A avó brinca, mima, faz carinho, dá doce, né? A avó faz isso. A avó não é para cuidar, não é para criar. A escola, muito menos. Com uma cartilha pedagógica
criada por pessoas muitas vezes ateias, que permearam o MEC durante anos. Toda a rotina pedagógica que vem lá de cima, ela vem permeada de princípios anticristãos, e a pessoa deixa seu filho 6, 7 horas dentro de uma escola. Quando é que você vai estar ensinando a palavra de Deus nesse tempo? É um princípio do mundo, mas que tem entrado dentro de famílias cristãs. E o que é pior é que eu tenho visto mães cristãs ensinando isso às suas filhas. Já está preparando a próxima geração. Eu ouvi da boca de mães cristãs dizendo às suas filhas: minha filha, estude para você ter um bom emprego e não precisar de homem. Sabe o que ela deveria dizer? Minha filha, estude para você dar o melhor para a sua família. Ensina ela a ser uma boa mãe, a ser uma boa esposa. E não já está pensando que a menina vai se separar ou que não vai nem casar e ela tem que ser independente e conquistar seu lugar ao sol. Então, não só temos admitido isso em nossas casas, como ainda está propagando. Já está indo para a próxima geração. Isso são valores do mundo. Porque Deus nos deu uma missão. Deus nos deu uma responsabilidade. E Ele vai pedir contas um dia. A missão que eu te dei foi o que você fez com ela. Eu coloquei pessoas na tua vida, seres humanos na tua vida. E agora, me dá conta delas? Não, eu deixei na creche. Fui cuidar da minha carreira profissional. O que é que Deus vai dizer para nós? O que é que Deus vai dizer de nós, mulheres, que estamos muitas vezes mais preocupadas com o nosso sucesso pessoal do que em honrar a palavra que o Senhor tem nos colocado? E uma coisa leva a outra. Esse é o mal. Um mal gera outro mal. Né? Sempre assim, um abismo chama outro abismo. E o que a gente tem visto é que, na medida em que as mulheres têm abandonado suas casas, e eu lembro aqui de uma citação de Chesterton, antes de sair desse tópico específico, Chesterton disse o seguinte: por que as mulheres pensam que são livres quando obedecem um patrão do que quando ajudam seus esposos em casa? Por que isso é liberdade? Mas, como eu ia dizendo, um abismo chama outro abismo. E à medida em que a mulher se impõe, à medida em que ela conquista seu lugar na sociedade, há uma consequência para o outro lado. Porque nós temos visto uma geração de homens fracos. Verdade seja dita. Temos visto uma geração de homens fracos. A sociedade diz que o homem pode ser sensível. Você pode ser sensível. Você não precisa ter vergonha de chorar. Você não tem que ser forte o tempo todo. Os homens devem expressar seus sentimentos e devem ser também sensíveis. Eu não estou dizendo, a gente tem sempre que dar uma ressalva para deixar claro qual é a ideia. Eu não estou dizendo que os homens não possam, ter sentimentos, não possam, em algum momento, manifestar fraqueza, sobretudo na presença de Deus, É diante dele que você pode e deve manifestar todas as suas limitações, mas essa ideia do homem sensível, eu não vejo isso na palavra de Deus. O que eu vejo é que a Bíblia ensina que os homens devem ser os provedores e os guardiões da sua família. Ele tem a obrigação de proteger a sua casa. Ele tem a obrigação de proteger seus filhos, de proteger sua esposa. Ele tem a obrigação de ser o guardião da sua casa. E é difícil, gente, porque hoje em dia a gente vê homem que tem medo de matar uma barata. É sério, se a barata voa, ele sai gritando. Dá vontade de chorar o que a gente vê de homens por aí, que não são sensíveis, são verdadeiramente fracos. E eu penso, se a gente entrasse em guerra hoje, se explodir uma guerra, meu Deus, o que ia ser? Os homens iam sair no taco e puxar os cabelos. Isso é o que falta. Não tem a masculinidade
boa, né? Aí o que ensinam agora na nova pedagogia, né? 2 meninos estão brigando de luta, brigando. Não, meu filho, não é para brincar de espada, não é para brincar com... Não, isso é muito violento, né? Aí o menino já vai crescendo fraco. Porque a criança, quando brinca, ela está interpretando os papéis do futuro. O menino, às vezes, tem essa agressividade natural, mas porque ele está se preparando para ser o herói da sua casa, para ser o defensor da sua família. A menina pega uma boneca e brinca de boneca porque ela está se preparando para a maternidade, para a vida. Isso é natural. Mas o que estão querendo ensinar hoje? Não é para dar boneca para a menina, não pode dar uma espada, uma arminha para o menino. E aí as crianças crescem sem referencial dos seus papéis futuros, daquilo que eles vão um dia vivenciar. Eles estão apenas interpretando. E não se enganem, existe uma verdadeira campanha no mundo para desconstruir a masculinidade. Existe uma verdadeira campanha sendo arquitetada neste sentido. Eu já tinha citado isso uma vez na escola dominical. Se a gente olhar filmes e desenhos, é quase sempre que o papel do pai, do chefe de família, é retratado como um abestalhado, como um bobo, né? Vou trazer à memória de vocês desenhos antigos. Família Dinossauro, o pai era o bobão, não era? Os Simpsons, o pai era um bobão. Estou dando exemplo, não estou dizendo que é errado, você não vai assistir. Mas que isso vem sendo construído há muito tempo. A desconstrução da figura paterna, a desconstrução da masculinidade. Alguém já disse que o feminismo criou mulheres brutalizadas e homens fracos. Mas isso não é em vão, meus irmãos. Sabe por que existe uma campanha para desconstruir o papel do homem, para desconstruir o patriarcado, porque isso atinge a Deus. O intuito é atacar a Deus, que é a figura do paternalismo. A Bíblia mesmo nos ensina que o homem está para casa, assim como Deus está para ele. Então a ideia é atacar a Deus, é desconstruir o princípio do cristianismo. E eles fazem isso atacando as famílias. Infelizmente, isso são valores que têm entrado dentro de casa. Mulheres empoderadas e homens enfraquecidos. E a gente nem está vendo. E como uma coisa leva a outra e um abismo chama outro abismo, eu vejo que isso traz uma outra consequência ainda dentro da família. A gente poderia trazer N exemplos, eu estou focando na família porque é o culto da família, mas os valores e os princípios do mundo têm entrado dentro de casas nos mais diversos aspectos. E assim como a gente tem o empoderamento da mulher e o enfraquecimento do homem, a gente tem visto uma supervalorização da juventude. Como assim uma supervalorização da juventude e qual o problema disso? A sociedade ensina que o jovem é muito capaz e tem muito a nos ensinar. Essa é uma das piores inversões de valores da nossa geração. Supervalorizar o jovem. Os jovens me perdoam, eu também sou jovem. Né? Isso sim. Mas por que eu falo disso? Antigamente, bem antigamente, a gente via as crianças desejando ser grandes, querendo crescer. O jovem, o adolescente, o pré-adolescente ali de 12, 13 anos, ele tinha aquela ansiedade de ser logo adulto. As meninas iam poder usar um saltinho, né? Os meninos iam usar calça comprida, porque antes só usava short, né? Menino só usava bermuda, calça era para homem adulto. Então tinha aquela ansiedade de ser mais velho,
para desfrutar de alguns privilégios da vida adulta, como usar um saltinho, usar calça comprida, mas principalmente ser ouvido. Criança não era ouvida, então ele queria crescer para poder ser ouvido, porque sempre se entendeu, desde sempre se entendeu, que a sabedoria estava com os mais velhos. Então, ser mais velho em qualquer cultura, em qualquer sociedade, antes da gente, era sinal de status. Ser mais velho era símbolo de sabedoria, era símbolo de respeito. E agora a gente vive uma inversão absurda de valores, onde o jovem é supervalorizado e o mais velho, o ancião, é rebaixado. Ele é descartado. Ele não é ouvido. É o contrário. São os mais velhos que são calados e os jovens que são dados à voz. Por que isso acontece? Eu desconfio que isso aconteceu depois do advento da informática e da tecnologia. Isso aconteceu muito rápido, a tecnologia veio muito rápido. Há 20 anos atrás a gente usava um celular que era um tijolão, e hoje ele só falta fazer a comida, passar o pano na casa, né? Ele faz tudo, se fizesse isso. Aí o que acontece? Os mais velhos não acompanharam essa evolução rápida na tecnologia. Foi de um ano para outro uma coisa muito rápida. Os mais velhos não conseguiram acompanhar. E os mais jovens tiveram facilidade de se adaptar. Então, começou a entender que o jovem sabe e o mais velho não sabe. Por quê? O que a gente vê hoje em dia? Uma criança de 7 anos que faz tudo no celular, baixa aplicativo, baixa jogo, faz isso, faz aquilo, e o avô não sabe. Então, coitado, vovô não sabe de nada. Vovô não sabe nada, quem sabe sou eu. Eu sei das coisas, né? E o que é pior é que a sociedade comprou essa ideia. E dentro das famílias cristãs, dentro da igreja, tem sido assimilada essa ideia, né? De que o jovem sabe e o idoso não sabe. Mas é exatamente o contrário. Spurgeon disse certa vez: jovens, orem, porque sua fé é fraca e sua sabedoria é pouca. Isso é fato, isso é verdade. O jovem tem que aprender, o jovem tem que ser empurrado para frente. Ele tem que primeiro reconhecer que não sabe, para que possa aprender. E eu fico meio sem paciência com certos estudos para jovens, estudo bíblico, né, de reuniões cristãs e tudo. Eu fico impaciente com os temas para jovem, porque faz assim: como ser um jovem de oração, como ser um jovem que serve a Deus, como ser um jovem. Ele não tem que aprender a ser jovem, ele tem que aprender a ser um homem, ele tem que aprender a ser uma mulher, porque essa fase é só uma transição. Ele tem que aprender a crescer, porque senão nós vamos continuar tendo homens fracos na nossa sociedade, porque tem enfatizado e supervalorizado a juventude. O que isso causa na nossa vida? Isso tem causado muitas vezes o fenômeno da síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan é pessoas que não querem crescer, pessoas que não aceitam crescer. Por quê? Antigamente ser velho, com todo respeito, era um sinal de status. Hoje não é mais. Hoje o velho é desclassificado, é desqualificado. Então eu tenho que ser jovem. Eu tenho que ser jovem pro resto da vida. Aí a pessoa vira o quê? Um adulto imaturo. Um adulto acriançado, com imaturidade. É a síndrome de Peter Pan. Antigamente, o que a gente percebia é que as pessoas queriam crescer também para ter, como eu falei, os benefícios da vida adulta, né? Então a pessoa dizia: quando eu crescer, eu vou trabalhar, vou comprar meu carro, né? O pai não deixa pegar o carro, mas tem nada não, um dia eu tenho meu. Mas ele tinha o quê? Metas, objetivos. Hoje em dia o menino faz 18 anos e ganha um carro, né? Ganha um celular. Chega em casa a hora que quer. Não paga uma garrafa d'água para botar no filtro. Tem mãe que faz comida, lava roupa. O pai que paga as contas de casa, ele vai crescer para quê?
Ele tem todas as vantagens da vida adulta, com o benefício de ser jovem, imaturo e ter todas as suas irresponsabilidades perdoadas. Porque tem mais essa, né? O jovem tem passe livre para fazer besteira. Ah, é porque é jovem. É porque é jovem. Pronto, ele tem passe livre para fazer besteira na vida. Porque não estamos impulsionando os jovens para a vida adulta, né? E muitas vezes temos visto isso dentro de famílias cristãs e inclusive dentro da igreja. A propósito, os jovens deveriam estar aqui. Eles deveriam estar participando de um evento para a família, para aprender a ser um marido e uma esposa de Deus. Não é para aprender a ser jovem, o jovem ele já é. Ele tem que aprender a ser adulto. Ele tem que aprender a ter responsabilidades. Então a gente tem visto tudo isso como consequência. A ausência da mãe dentro de casa, o pai que não se impõe, leva a uma vida de um jovem adulto desconstruída. Uma eterna criança, um marmanjo de quase 40 anos dentro de casa, sem coragem de comprar uma garrafa d'água. Não é verdade? Isso também acontece por causa de outro aspecto. E é consequência disso a desvalorização do núcleo familiar. Como eu disse, existe uma campanha contra a família. Existe. O diabo ele não está aqui para brincadeira, não. Ele está aqui para atingir a sociedade, para atingir a igreja, para atingir o ser humano. Ele quer a destruição do ser humano. Ele quer roubar, matar e destruir. E ele consegue isso atacando e atingindo as famílias. Está tudo conectado. O empoderamento feminino, que leva ao enfraquecimento dos homens e à supervalorização dos jovens, tem levado também à desconstrução da família. O que a gente vê hoje desse jovem, né, de 40 anos, que pensa que é adolescente? Ele não quer casar. Ele não quer ter família. Tá bom do jeito que tá. E às vezes quando casa, ainda continua criança. É o pior que tem. Ele casa e continua criança, continua imaturo. E o que acontece? Ele não quer filhos. A gente tem visto uma sociedade de pessoas que não querem filhos. Já viram isso? Por quê? Mas Rosa, quer dizer que tem que ter filho? Calma, não estou dizendo que é obrigada a ter filho. Eu estou dizendo que a Bíblia nos ensina que os filhos são bênção do Senhor. Que os filhos são herança do Senhor. Salmo 128 diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele verá seus filhos e os filhos de seus filhos. É bênção de Deus. Amém. E as pessoas não querem essa bênção. Por que não querem essa bênção? Porque estão muito centradas em si mesmas. Porque elas estão em busca da sua própria felicidade, da sua própria realização. E não estão dispostos a dividir isso com outra pessoa. Olha o tamanho do egoísmo que é isso. Ele não quer dividir sua vida, seu espaço com outra pessoa. Isso inclui uma criança. O que a gente tem visto são pessoas que não entendem como é importante na vida de um ser humano uma criança. Sabe o que os filhos nos ensinam? Os filhos nos ensinam um relacionamento com Deus. Verdade. Deus permitiu que nós tivéssemos e gerássemos um filho para a gente entender como ele se relaciona com a gente. Não é à toa que ele se chama de pai e nos chama de filhos. Mas as pessoas que não querem viver o relacionamento de pai e filho neste mundo, como vão viver um relacionamento de pai e filho com Deus? Entende o que isso significa? Mas está no ser humano, está na nossa natureza, essa coisa de criar, de cuidar, porque Deus nos fez assim. E as pessoas que não querem, né, se doar, criar, educar, dividir sua vida com uma terceira pessoa, acaba canalizando essa, vamos dizer assim, essa energia cuidadora, materna, para o animal de estimação. Vai para o cachorro. Dia das Mães, eu cansei de ver postagem. Mãe de pet também é mãe. Mãe de pet não é mãe. Aliás, a mãe de pet é um pet.
né? O ser humano não gera um cachorro, é outro cachorro. Né? O cachorro gera um cachorro, o ser humano gera um ser humano. Então, cansei de ver postagens do tipo mãe de pet também é mãe. Sabe por que as pessoas estão canalizando isso para o animal? Porque é mais fácil. O cachorro não chora de madrugada. O cachorro não vai para a escola, não faz tarefa de casa, não tem que preparar a lancheira, né? Só toma banho uma vez por semana, ainda nem você que dá às vezes. Manda para o pet shop. A pessoa quer viajar, bota o cachorro no hotelzinho e vai-se embora. Não dá para botar o filho no hotelzinho, né? É muito mais fácil. Não pergunta nada. O cachorro bichinho não pergunta nada, né? Então o que a gente percebe é que as pessoas estão substituindo o relacionamento familiar por um relacionamento com o cachorro. A gente vive na sociedade que bota o filho na creche, bota o pai no asilo e vai passear com o cachorro. É assustador um negócio desse. Eu já vi cachorro andando em carrinho de bebê e outro dia eu vi uma criança no shopping com coleira. Sabe aquelas cordinhas que bota ou nas costas ou no braço da criança? Eu digo, tá errado. Um cachorro num carrinho de bebê e uma criança na coleira. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com esse mundo, né? Alguma coisa errada não está certa. Alguma coisa errada que não está certa. Isso mostra a desvalorização do ser humano. A gente vê as pessoas muito ativas, muito eufóricas em defender um animal. Eu não estou dizendo que é para maltratar os animais, pelo amor, estou sempre fazendo a ressalva. Não estou dizendo que é para maltratar os animais. Mas eu vejo pessoas que têm colocado o valor da vida animal acima da vida humana. Aconteceu certa vez de uma pessoa sair no jornal, polemizou, foi notícia. Uma pessoa espancou um cachorro, virou notícia. Está errado, não é para fazer mal ao cachorro. Mas o que me chocou foram os comentários na internet. Essa pessoa devia morrer. Ela devia ser espancada até a morte. Deviam bater nele com ferro, não sei de quê. Eu sei, é errado o que ele fez. Mas é um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Um ser humano, por pior que seja, vale mais que um animal. Porque Cristo se tornou homem e nos elevou a uma condição digna. Mas o que a gente vê é que as pessoas estão muito ávidas nessa coisa, né? Na euforia, na moda dos pets, né? Porque é muito mais fácil demonstrar toda a virtude, desfilar virtudes no mundo. É muito mais fácil com animais do que com pessoas. É muito mais fácil cuidar de um cachorro na rua do que de uma criança abandonada. É mais simples, é mais fácil. Então, é triste a gente ver que as pessoas têm substituído o relacionamento humano e, o que é pior, relacionamento familiar pelo relacionamento com o animal. Chesterton, citando Chesterton mais uma vez, ele disse: onde quer que haja adoração de animais, ali haverá sacrifícios humanos. Nós temos vivendo uma sociedade que está invertendo esses valores. E temos visto isso muitas vezes dentro de lares cristãos. É tão pequenininho, é tão simples, não dá para ver. Aquele tesouro que a gente bota debaixo do braço e esconde embaixo do tapete. Não é 50 camelos andando pela rua. Por último, para a gente fechar esse tópico, antes de seguir adiante, um outro valor ou um outro tesouro do mundo que eu vejo entrando dentro das nossas casas é o apego demasiado à vida. O mundo nos ensina que devemos preservar e guardar a nossa vida acima de tudo. Não estou dizendo que a gente não deva cuidar da saúde e preservar nossa integridade física. Mas o mundo ensina que você deve colocar isso acima de tudo. Guardar a sua vida acima de todas as coisas. Mas a Bíblia ensina que não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu próximo. O cristianismo é uma religião de sacrifício. Nós celebramos uma morte. Nós celebramos um sacrifício.
alguém que se doou, alguém que morreu em lugar de outros. A igreja, ela foi plantada no sacrifício de Cristo e regada no sangue dos mártires. Não podemos esquecer esse aspecto da nossa vida cristã. Paulo disse que para ele o morrer é lucro. Por que então estarmos tão apegados à nossa própria vida, tão apegados a este mundo e ter tanto medo da morte? Eu vi cristãos no ano passado apavorados com medo de morrer. Eu vi cristãos paranoicos, cristãos que estavam quase esquizofrênicos, com medo de uma talvez provável morte. E se essa pandemia serviu para nos ensinar alguma coisa, foi para mostrar que muitos de nós estão sobremodo apegados a este mundo. Não estou dizendo que você não deva se cuidar, que você não deva cuidar da saúde, buscar uma boa alimentação, né? Nada disso. Mas precisamos parar e refletir. Será que eu tenho tanto medo da morte a ponto de deixar de viver para não morrer? Olha que ironia, né? Será que eu tenho tanto medo da morte a ponto de deixar de viver para não morrer? E se a resposta for sim, pergunte para si mesmo, por quê? Será que estamos tão apegados a esta terra e às coisas desse mundo que isso nos causa pânico do que há de vir? Porque o pior que a morte pode fazer é nos entregar a Cristo. Não é verdade? E como a gente já viu, não somos desse mundo. Estamos aqui de passagem. Nós estamos indo para a terra prometida. Nós estamos indo para Canaã. Isso aqui é só um obstáculo que está no meio do caminho. No entanto, a gente tem visto um apego sobrenatural, um apego demasiado à própria vida. Eu vi um testemunho de uma senhora, o ano passado, uma senhora já velhinha, e aqui eu ressalvo novamente a sabedoria dos mais velhos, uma senhora já velhinha que insistia em ir para a igreja, né, em meio a toda a situação que foi vivida, e seu filho a repreendia: não vá, não faça isso, é arriscado, é perigoso, olha a sua vida. E ela disse: meu filho, se eu tiver pouco tempo de vida, quero aproveitar na casa de Deus. Será que a gente tem se apegado tanto a este mundo, né, como meros passageiros que somos? Esse é um outro valor, mais recente, mas que é um valor mundano dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro da nossa vida. A terceira aplicação, agora a gente vai ser mais breve. A terceira aplicação que a gente pode fazer da vida de Acã, da história de Acã na nossa vida, é que guardar as riquezas do mundo dentro de casa nos levará a viver grandes derrotas. A gente vê isso lá em Josué capítulo 7, versículo 2 a 4. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns dos homens de Ai que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi, espiai a terra, subam, pois, aqueles homens e espiem Ai. E voltando a Josué, lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000, os quais fugiram diante dos homens de Ai. A gente sabe que Israel venceu a batalha contra Jericó, a muralha caiu, eles venceram, e logo em seguida eles foram invadir uma outra cidade bem menor. Tanto é que os que foram espionar a cidade disseram: não precisa cansar o povo, deixa o povo descansando, é uns 2 ou 3 mil que dá conta. Uma cidade pequena, uma cidade fraca. E o que foi que aconteceu? Botaram o povo de Israel para correr. Por quê? Porque Acã havia guardado dentro de casa valores que não deveria. Guardar as riquezas do mundo dentro de casa nos levará a viver grandes derrotas. E eu tenho visto cristãos reclamando que estão perdendo batalhas do tipo: meu casamento está acabando e eu não sei o que fazer. Eu estou perdendo essa batalha. Por quê? Será que o papel do homem e da mulher dentro de casa, conforme Deus determinou, está sendo cumprido?
Será que você não está ausente de casa? Será que seu marido não tem assumido o seu papel de chefe de família? Por que a família está acabando? Por que o casamento está acabando? Será que esses valores não estão escondidos embaixo do tapete? Pais que dizem, meus filhos não me obedecem mais. Quantas horas por dia você passa com ele? Ensinando a palavra de Deus, sendo exemplo para ele. Meus filhos não querem saber mais da igreja. Minha casa não vive em harmonia. E a gente vê cristãos perdendo batalhas diariamente. Quando a gente guarda valores do mundo na nossa vida, a gente vai perdendo uma batalha atrás da outra. Então, assim como Israel, que quase foi destruído por uma cidade bem pequena, nós estamos perdendo batalha todos os dias, porque não temos guardado os valores cristãos, mas sim os valores do mundo. Para a gente fechar, a última aplicação que a gente pode fazer é, e agora, o que é que eu vou fazer, né? Agora a gente tem que dar uma solução, a gente tem o problema, tem que dar uma solução. Qual é a solução para isso? Pequenos valores têm entrado na nossa casa, estamos perdendo batalhas, o que é que a gente pode fazer? Josué capítulo 7, versículo 11 a 13. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas e furtaram. E dissimularam e até debaixo de sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não as eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Meus irmãos, não haverá vitória enquanto as coisas condenáveis ainda estiverem na nossa casa. Não haverá a mão e a bênção de Deus na nossa vida enquanto guardarmos os princípios do mundo dentro de casa. Não haverá Deus batalhando por nós. Ele diz claramente, não estarei convosco, enquanto não eliminarmos as coisas condenáveis. Precisamos fazer uma faxina dentro de casa. Precisamos abrir os armários e abrir as gavetas do nosso coração. E descobrir que valores e princípios temos assimilado. Se nós temos assimilado valores bíblicos, cristãos, princípios que a Bíblia nos ensina, ou se estamos assimilando os princípios do mundo. Eu citei aqui apenas alguns exemplos, mas o mundo constantemente nos bombardeia, constantemente nos ensina a honrar os valores deste mundo. Está nos filmes, está nas novelas, está nas músicas, está na escola, está nas redes sociais, está no WhatsApp, está no Instagram, está na televisão, está em todo canto. Somos constantemente bombardeados pelos valores e os princípios do mundo. Será que estamos trazendo eles para dentro de casa? Será que estamos guardando eles embaixo do tapete? Você só vai descobrir se você revirar a sua vida. E é isso que eu quero desafiar a igreja nessa noite. Que você possa fazer uma autoanálise, analisar sua casa e sua família e pensar o que é que eu posso tirar daqui da minha vida. O que é que eu aprendi do mundo que eu preciso deixar? O que é que eu preciso abrir mão? Será que eu preciso ter mais tempo com minha família? Será que eu preciso me posicionar como homem e assumir meu papel na minha casa? Será que eu preciso dar mais espaço, ouvir os mais velhos e ensinar o jovem a aprender, a ouvir mais do que falar? Será que você tem preparado o seu filho para a vida adulta? Ou você tem deixado ele eternamente debaixo das suas asas, como sendo um eterno Peter Pan? O que é que a gente está criando, ensinando, aprendendo e trazendo para dentro da nossa casa? A palavra de Deus é clara. Santifiquem-se. Santifiquem-se. Não é uma coisa que você vai fazer da noite para o dia. Uma faxina leva tempo.
que você diariamente se policie, se verifique e diga, por que eu fiz isso? É um princípio bíblico ou é um princípio do mundo? Né? Ore e peça a Deus, Senhor, tira da minha vida, tira da minha casa os valores mundanos e me enche da tua palavra. Você só vai conhecer os valores bíblicos quando você lê e estudar a Bíblia. Se encha da palavra de Deus. Santifique-se, né? Tire do vosso meio as coisas condenadas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos colocar diante de Ti a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, toca em cada vida, em cada coração, Senhor, a começar em mim, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser deixado, Pai. Que o Senhor venha tocar no coração, naquilo que cada um precisa. Daquilo que a gente não falou, que não citou, mas que o Senhor venha incomodar, que o Senhor venha inquietar, Pai, cada um a retirar de sua vida, de sua casa, os valores que não te agradam. Em nome de Jesus, que possamos edificar nossa casa nos valores cristãos, nos valores da Tua Palavra. Purifica o nosso coração, santifica-nos, Senhor, e faz coisas grandiosas através de nós. Em nome de Jesus. Amém.